Krishna. Hare Krishna. Estou aqui na Flórida, está um pouco quente, mas nós não somos o corpo. E ensinando aqui na faculdade. Fechem os microfones. Hare Krishna. Vocês que estão lá, se dá para ouvir. Agora, eu posso falar sobre uma coisa que Prabhupada falou muitas vezes, de que a sociedade sem Krishna e sem os representantes de Krishna, a sociedade é como um corpo sem cabeça. E assim, se a sociedade é como um corpo sem cabeça, podemos dizer que a ISKCON, a nossa sociedade, num sentido, é como uma cabeça sem corpo. Porque nós não temos assim a capacidade, num sentido, capacidade social de realmente fazer bem. Estamos limitados. E assim, quando então existe uma cabeça, que são a comunidade de devotos, num sentido, uma cabeça sem corpo, e existe um corpo sem cabeça. Então a pergunta para os devotos que queiram ajudar o mundo, a pergunta seria como conectar a cabeça e o corpo de tal maneira que possamos ter assim um corpo completo, um corpo sem cabeça, um corpo com cabeça e uma cabeça com corpo. Então nós que recebemos este conhecimento de Srila Prabhupada, nós temos, podemos dizer, a responsabilidade de descobrir ou receber de Krishna por misericórdia uma compreensão de como conectar com a sociedade. Porque uma sociedade sem cabeça, uma sociedade sem cabeça, não pode pensar. Um corpo sem cabeça é um corpo que não pensa. Um corpo decapitado nunca vai poder imaginar ou pensar ou descobrir como fazer nada. Então nós, que somos a assim chamada cabeça, somos nós que temos a responsabilidade de
de planejar ou levar a cabo essa conexão para poder guiar a sociedade. Assim como, por exemplo, se você tem família e se você vê que os membros da família estão comendo muito mal, a família está comendo alimentos até venenosos, você quer alertar a família, você quer informar a sua família que não pode comer assim, que vocês precisam comer alimentos saudáveis. Então, assim mesmo, queremos simplesmente informar a sociedade sobre a saúde espiritual, sobre as possibilidades de outra vez descobrir nossa própria identidade, de outra vez recuperar nossa verdadeira vida como almas espirituais. E como fazer isso numa era como agora, em que o mundo está está completamente absorto no consumismo, uma sociedade bem materialista. Então, como podemos convencer, como podemos persuadir, ou como podemos comunicar com este mundo materialista? Que é uma pergunta não difícil, mas uma pergunta profunda. Agora, como Krishna diz em Bhagavad Gita, todo o nosso conhecimento parte dele. Nós dependemos de Krishna. Todo mundo realmente recebe conhecimento de Krishna. A diferença é que os devotos ou outras pessoas que têm alguma fé em Deus sabem que o conhecimento vem de Krishna. Então, quando Prabhupada explicou para nós, eu lembro que quando entrei no movimento na cidade de Berkeley, Califórnia, em 69, que a primeira revista de Volta ao Supremo, Back to Godhead, a primeira revista que eu li dentro do templo, Prabhupada falava sobre isso, de que como dependemos de Krishna e como cantamos Hare Krishna e cantamos querendo dizer, ou cantamos implorando Krishna, meu querido Krishna, ou querida energia de Krishna, por favor, me ocupe em serviço devocional. Agora, o serviço que queremos é o serviço de poder satisfazer Krishna. Agora, Krishna, sendo Deus, ele já possui tudo. O que Krishna realmente deseja, a única coisa que Krishna não possui agora é o amor das almas caídas. Um amor que, num sentido, existe sempre no âmago do coração da alma, mas um amor que agora a própria alma esqueceu. E Krishna está querendo o amor das almas caídas, não porque ele está querendo desfrutar o problema de autoestima, mas Krishna está querendo o amor das almas caídas para o próprio bem-estar delas. Porque Krishna sabe que unicamente amando a fonte da sua existência e amando outras almas, que unicamente assim que as almas condicionadas serão felizes. Então Krishna é completamente consciente de Krishna. Krishna é completamente puro e por isso tudo o que ele deseja com motivos infinitamente puros. Portanto, cantar Hare Krishna. Primeiro que temos que cantar Hare Krishna. Quem não canta, os males não espanta. Então, se você está tendo males na sua vida, canta Hare Krishna. E temos que cantar implorando, desejando seriamente serviço a Krishna. E o serviço que vale. É um serviço que mostra compaixão, amor. Um serviço que mostra um caráter nobre, uma consciência madura, pedindo serviço a Krishna.
E o serviço mais importante, serviço de ajudar Krishna no que Krishna realmente deseja, a salvação, a recuperação das almas esquecidas. E por isso, cantando Hare Krishna, querendo receber de Krishna uma compreensão de como levar a cabo este movimento, como levar assim para cima, para frente este movimento, é uma oração séria e profunda, porque não é tão óbvio. Sabemos que temos que fazer Harinam Sankirtan, mas podemos também observar que temos já anos cantando Hare Krishna nas ruas. Isso, sem dúvida, é uma bênção para a sociedade, sem dúvida, salva diretamente e quase imediatamente algumas almas, porém, que a sociedade em geral está bem caída, bem perdida e imersa na ilusão. Então, é completamente natural que um Vaishnava queira acelerar o processo, progredir assim na pregação, como por exemplo, mais ou menos 500 anos atrás, quando o Senhor Chaitanya, antes do Senhor Chaitanya nascer em Navadvip, os devotos estavam frustrados, porque eles pessoalmente estavam completamente liberados, mas viviam numa cidade onde as pessoas não entendiam, não queriam entender nada de Krishna. Então isso foi uma grande frustração. Os devotos não estavam satisfeitos, que tudo bem, nós já sabemos de Krishna, temos bom prasada, temos amigos devotos. Isso não foi suficiente. Eles estavam assim, frustrados, querendo que o mundo conhecesse a glória e a felicidade de Krishna. E até Advaita Acharya, o grande Advaita Acharya, membro do Panchatattva, estava assim, frustrado, irado, que não aceitava que o mundo, ele não aceitava que o mundo não aceitasse Krishna. Ele pensava que não, que você tem que entender. Isso é tão urgente, tão importante, que você tem que entender. Então, nós também, obviamente, não podemos imitar os sentimentos tão exaltados de Advaita Acharya, porém, podemos certamente seguir, temos que seguir. Em nome de não imitar, não podemos parar de seguir. Porque em nome da humildade, um tipo de truque assim, que em nome da humildade eu digo, não posso imitar, e acabo nem seguindo. Talvez, ou sem dúvida, não podemos imitar, mas claro que podemos e devemos seguir. E temos que, todos nós, temos que cultivar essa consciência. Quando cantamos japa, por exemplo, quando cantamos japa sem muito ânimo, sem muita concentração, muita determinação, realmente, num sentido, tá bom, que eu não estou cantando bem minha japa, mas ainda assim eu estou aqui, eu continuo sendo mais ou menos um servo de Krishna. Mas quando não canto seriamente, mais do que você, são as almas condicionadas que saem perdendo. Porque você, não cantando seriamente, não vai receber conhecimento preciso de Krishna, de como agir, de como espalhar esse movimento. Então, devemos sentir essa urgência. Obviamente, Krishna vai salvar todo mundo em boa hora. Mas ainda assim, nos passatempos de Krishna, por exemplo, a mãe de Yashoda,
pensa sempre que se não cozinho, Krishna não vai comer, ou não vai comer bem, se não cozinho. E os Pandavas pensavam que Krishna está querendo limpar a terra, que agora tem tantos demônios aqui. Então temos que lutar, temos que ter coragem, porque Krishna precisa. Então, podemos observar através da história que apesar do conhecimento da grandeza, da glória, da autossuficiência de Krishna, da autossuficiência de Krishna, ainda assim, alguém levantou as mãos aí, ainda assim, todo o muro, o sentimento, a consciência de Bhakti Yoga é de querer fazer alguma coisa para Krishna. E obviamente o melhor serviço é fazer o que Krishna mais deseja. Fazer o que Krishna mais deseja é a melhor maneira de executar Bhakti Yoga. E se você é uma mãe ou pai, e você talvez perde um filho sai de casa, larga a família, se alguém pode trazer de volta esse filho, isso é muito mais importante para você do que qualquer presente. Que alguém me trouxe flores, uma fruta, tudo bem, tudo vale. Mas um pai que está lamentando a saída de um querido filho e querendo que o filho volte, obviamente isso é muito mais importante do que qualquer outro presente que você pudesse dar para os pais. Então, sempre no Brasil e em outros lugares, mas certamente no Brasil, começamos o movimento com essa consciência de querer não apenas assim servir a Krishna para salvar nosso pescoço, servir a Krishna para salvar nossa vida, mas servir a Krishna para dar felicidade a Krishna e para assim, fazer o serviço que obviamente é mais importante, de ajudar outras almas, de fazer algo, mostrar compaixão, bondade, sensibilidade com outras almas. É por isso que cantamos Hare Krishna querendo ser empoderados, querendo receber conhecimento de Krishna, porque não é tão fácil. Nesta era tão materialista, não é sempre óbvio como salvar o mundo. Não é sempre óbvio. E por isso, mas isso se torna óbvio quando recebemos conhecimento de Krishna. É por isso que peço a todos os Vaishnavas que sigam fielmente no caminho dos grandes Vaishnavas do passado, que eram como oceanos de compaixão, e de cantar Hare Krishna, implorando o serviço mais importante, o serviço de fazer o que Krishna mais deseja. Agora, qualquer pergunta sobre esse tópico? Talvez Kadamba pode explicar como vamos fazer ou responder perguntas de vocês, os que estão ainda escutando. Enquanto eu estou esperando uma pergunta que pode chegar, assim, em serviço devocional, em Bhakti Yoga, existe sempre um equilíbrio. E, por um lado, queremos ser gentis, educados, não queremos sair na praça
assim, pregando como fanáticos, mas por outro lado, queremos manter nossa fé e convicção para ser honesto, da superioridade da consciência de Krishna, que não é algo fanático de acusar outras religiões de ser falsas ou algo assim, mas de reconhecer a pureza, a glória da consciência de Krishna. Agora uma pergunta. Como podemos saber perfeitamente o que Krishna quer que façamos sem que isso seja apenas um interesse egoísta? Eu posso perguntar como você sabe que você deve cantar Hare Krishna? Como você sabe que Krishna existe? Como você sabe que você não deve se matar? Quer dizer, tem muitas coisas que sabemos. E temos escrituras, temos as vidas e as instruções de grandes devotos. Então, quando recebemos uma assim chamada revelação, existem processos objetivos e maduros e razoáveis de constatar, também consultando com devotos superiores, podemos constatar que nossa realização é realmente algo apropriado e algo real. Outra pergunta? Sim. Jari Freitas pergunta existe certa desarmonia entre devotos de outras linhas Vaishnava? Sinto que essa desarmonia é fomentada por pessoas em ambos os lados. Qual a melhor postura a ser adotada? Pergunta de Jai Vrindavan de Curitiba. Isso é outra pergunta. Então, sobre outras linhas Vaishnava. Então, as perguntas estão chegando de várias fontes. Tá bom. Depois Jai Vrindavan de Curitiba. Eu acho que desde o início no Brasil, eu sempre dizia que boas cercas fazem bons vizinhos. E temos que ter uma cultura. Por exemplo, numa sociedade, digamos, entre pessoas que não são criminosos, pessoas que são educadas, todo mundo tem seu interesse pessoal, todo mundo tem seus desejos pessoais e ambição, mas, pelo menos entre pessoas civilizadas, uma sociedade talvez com milhões de pessoas e cada uma, até certo ponto, egoísta, mas todo mundo vive mais ou menos em paz. Por quê? Porque existe lei. Existe lei. E, muito embora eu tenha assim, certos desejos ou ambições, sigo a lei, como se diz no Brasil, quem obedece à sinalização evita acidentes. Então, também, as relações entre linhas Vaishnavas, essa relação é também sinalizada. E essa sinalização se chama etiqueta Vaishnava. E sem dúvida, como o devoto perguntou, que de ambos lados, se um não quer, dois não brigam, como dizem. Mas ao mesmo tempo eu posso dizer que a ISKCON, com outras linhas que são bem comportadas, não existem muitos problemas. Existem várias linhas de Gaudiya Vaishnavas que se comportam bem e não existem problemas sérios. Uma coisinha, mas mesmo entre nós, da ISKCON, existem coisinhas. Mas problemas sérios, na realidade, eu posso dizer agora, para ser honesto e tratar vocês como adultos, que no mundo Gaudiya Vaishnava, mesmo na Índia, na realidade quase todo mundo vive em paz. A ISKCON, várias linhas de Gaudiya Vaishnava, todo mundo vive mais ou menos em paz. Existe um guru que tem problemas com todo mundo.
O mesmo guru da Gaudiya Math que tem problemas com a ISKCON, posso dizer, tem problemas igualmente sérios com mais ou menos toda a linha Gaudiya Vaishnava. Existem outras instituições Gaudiya Vaishnava na Índia que estão publicando livros condenando esse guru que até veio ao Brasil uma vez. Por quê? Porque pelo comportamento. Então, podemos falar linhas para, assim, falar como damas e cavalheiros, mas para ser honestos, que a honestidade faz parte da vida de dama e cavalheiro, para ser honesto, mais ou menos todas as linhas Gaudiya Vaishnavas vivem em paz e uma linha tem problemas com todo mundo. E Haribol. Outra pergunta, então, boas cercas fazem bons vizinhos. Se essa linha pudesse se comportar bem, inclusive com essa linha, o guru da qual até veio ao Brasil uma vez, eu estou participando, eu mesmo, num processo de reaproximação, um processo de reconciliação. Eu sempre, apesar de que falo um pouco forte, um pouco, não muito, eu sempre tenho sido, pessoalmente, um dos líderes da ISKCON que está fazendo mais para tentar reconciliar. E posso dizer que nesse processo de reconciliação, que estamos falando com certos líderes dessa linha, desse guru único que tem problemas com cada outra linha do mundo, e mesmo muitos líderes dessa linha confessam privadamente, fora do ar, como dizem abertamente que sim, é verdade que muitas vezes nós estamos fora de controle, que tem muitos fanáticos entre nós, que eles admitem isso. Então, se essa única linha Gaudiya Vaishnava que tem problemas com todo mundo, eu posso contar história tras história, pois história da Índia, nem das Américas ou Europa, de todos os gurus da Gaudiya Math, irmãos espirituais de Prabhupada, os mais antigos, condenando o comportamento dessa linha. Mas, tu paz na terra, boa vontade para com todos os seres humanos. Tem outra pergunta aqui. Jai Vrindavan de Curitiba. Os estudantes de literatura comum afirmam que ao ler qualquer literatura, o aprendizado desta depende muito das experiências individuais de cada um. Isso também acontece com a literatura védica. Ai, Chihuahua. Essa teoria é tipiquíssima de uma linha pós-moderna de construção, dizendo que basicamente faz parte do ataque moderno contra a civilização, contra a moralidade objetiva, contra Deus, contra a alma. Então a ideia é de que não existe um significado objetivo absoluto. Então mesmo um livro, cada leitor tem sua própria experiência. Em um sentido é a igualdade levada a um extremo absurdo. Porque obviamente nós somos não apenas individuais únicos, mas também somos todos uno. Porque por um lado cada pessoa é única, por outro lado, todos são unidos, todos são almas, todos são seres humanos. Então, tem, digamos, teorias acadêmicas que ficam de moda e passam de moda, e a ideia de que cada leitor está no seu próprio mundo não é bem assim, porque, por exemplo, temos semáforos, vermelho, verde, todo mundo entende, então podemos observar que o mundo prático funciona como se fosse a verdade que realmente estamos comunicando e tendo experiências em comum. E por isso, claro, por um lado, cada leitor dos livros de Prabhupada, ou livros da ISKCON, cada leitor tem sua experiência única e cada pessoa, digamos, sã, cada pessoa sã tem exatamente a mesma experiência ao mesmo tempo de ter uma experiência única, uno e diferente, né? Veda, Veda.
E outra pergunta, Gupta Singh. O senhor poderia fazer uma correlação entre a importância do sadhana, em especial a japa, e a pregação? Sim. A japa é que cria a possibilidade de pregação. É cantando Hare Krishna que recebemos poder de pregar, e pregando ficamos inspirados a cantar japa. Então, a japa e pregação são duas facetas, dois lados da mesma joia, da mesma pedra preciosa, quero dizer. Que, sim, quem canta bem, prega bem. Quem prega bem, canta bem. Porque quem só canta e não prega, acaba não fazendo nenhum nem outro. E quem prega bem e não canta, como Krishna diz em Bhagavad Gita, Sankhya Yoga Pratak Bala Prabhadantina Pandita, capítulo 5. São as pessoas infantis, Krishna diz, literalmente, são as pessoas infantis dizem de que existe diferença entre Sankhya Yoga, que a teoria ou a filosofia, e a aplicação da filosofia. Então cantamos japa pedindo serviço, e o serviço é pregar. Então, por que pedir uma coisa que você não quer? E por que não pedir o que você quer? Então, pregação e japa são dois aspectos da mesma realidade de consciência de Krishna. Outra pergunta: o que o senhor pensa a respeito das estratégias de pregação no mundo atualmente? O senhor acha que elas estão de acordo com o melhor propósito de expansão do movimento? Qual a sua opinião? Eu acho que a ISKCON chegou num ponto, num sentido sociológico, de ser uma sociedade tão grande, tão diversa, e de ter existido por tanto tempo, que temos a diversidade plena, a variedade completa que se encontra em qualquer sociedade livre. Numa sociedade livre e inteligente. Porque quando você tem um grupo de pessoas que são inteligentes e livres, você terá diferentes pontos de vista. E se você tem a melhor fortuna de que são não apenas livres e inteligentes, mas também são e consciência de Krishna, então podemos ter uma variedade, uma diversidade autêntica e consciente de Krishna. E por isso tem pessoas, cada devoto que sinceramente está tentando pregar consciência de Krishna, eu acho que merece nosso respeito. E obviamente eu pessoalmente favoreço certas estratégias, e devido aos meus estudos nos livros de Prabhupada e em outros livros, cheguei a uma conclusão de que não é sempre absolutamente necessária que uma pessoa abrace cultura indiana, nem falando de cultura védica, cultura indiana, para praticar Bhakti Yoga. Por exemplo, a kurta, essa camisa que usamos, a kurta é uma moda muçulmana, que vem dos muçulmanos. E nós chamamos de roupa devocional. É coisa assim. Agora, tem outra realidade, digamos, sociológica, que numa sociedade ter uma cultura em comum, e até uma cultura em comum que é só da gente, de ninguém mais. É um tipo de... existe um tipo de dinamismo psicológico de criar uma consciência de time, uma consciência que estamos unidos, estamos juntos, que nós temos nosso grupo especial. E essa dinâmica, digamos, sociopsicológica não é, digamos, terrível, não é uma coisa necessariamente ruim. Pode ser simplesmente uma dinâmica psicossociológica
que podemos ocupar no serviço a Krishna. Agora, ao mesmo tempo, no Bhagavad Gita, observamos muito claramente de que os devotos e os não devotos, os que chamamos com muito carinho os karmis, os devotos e os não devotos são a mesma com um grupo, e também são diferentes. Krishna em Bhagavad Gita muitas vezes fala de todo mundo como um grupo só. Por exemplo, Krishna diz, estou no coração de todo ser vivo, sou bem-querente de todo ser vivo. E assim, por diante. Muitas vezes Krishna fala de todas as almas como uma família, Pitahamasya Jagato, sou pai e mãe do mundo inteiro. Mas por outro lado, muitas vezes Krishna fala dos devotos como um grupo especial e à parte. Então a relação entre devotos e não devotos é uno e diferente, Veda a Veda. E nossa apresentação ao público não deve exagerar nem de um lado nem de outro. No sentido de que não devemos exagerar a diferença nem a falta de diferença. Devemos nos apresentar de tal maneira que os não devotos sintam irmandade conosco. Sintam irmandade conosco. E nós devemos sentir irmandade com ele. Como é possível que ele seja mais Brahma-Bhuta do que nós? Como podem eles, materialistas, sentir uma irmandade que nós não sentimos? Quando somos nós que sabemos que realmente Krishna é o Pai e Mãe de todos. Então devemos nos apresentar de tal maneira que as pessoas realmente sintam essa irmandade que nós sentimos e ao mesmo tempo saibam que os Hare Krishna são algo especial, algo à parte, não são pessoas comuns, eles têm algo diferente e positivo. Então assim, Bhaktin Mahakirtan de Curitiba, imagine, ela já é uma grande Kirtan, mesmo de Bhaktin. A mulher está assumindo as funções profissionais, financeiras e administrativas dentro e fora de casa. Como conseguir equilíbrio sendo uma devota sem ter o apoio masculino? Primeiro que eu acho que dentro de uma sociedade espiritual, cada mulher deve sentir apoio masculino. Porque se estudamos o Bhagavatam, podemos observar que Krishna mesmo e todos os devotos puros de Krishna apoiaram completamente as devotas. O mundo está muito estranho hoje em dia. Estamos em, não quero dizer pleno Kali Yuga, mas suficiente Kali Yuga. E o fato da sociedade ser urbanizada e hiperurbanizada, industrializada, a destruição da família estendida, família nuclear, e agora famílias até mais quebradas, família simplesmente do pai ou da mãe, e toda a pressão do capitalismo, de trabalhar duro, de ganhar. E então essa pressão capitalista, junto com a desintegração da família, faz com que as mulheres são simplesmente agora cidadãos. Cada cidadão a luta, todo mundo a luta. E isso é o espírito de hoje, todo mundo a luta. E por isso eu acho que um devoto que seja civilizado, que seja um cavalheiro, que seja decente,
Você deve sempre apoiar os devotos dentro do possível. Krishna Chaitanya Devi Dasi de Curitiba. Queria pedir para o Senhor fazer um comentário sobre os devotos que participam do Kirtan, mas saem da sala durante a aula. Não sei, talvez caíram de cabeça no hospital no momento de nascer, como acontece às vezes mesmo nos melhores hospitais. Eu acho que devemos querer ouvir de Krishna, mas por outro lado, eu acho que os devotos que dão aula, devem também fazer um grande esforço de apresentar a filosofia numa forma interessante. E não simplesmente baixar o martelo de não, isso é nossa filosofia, você tem que ouvir. Claro que sim. Mas, por outro lado, eu acho que temos que atrair, assim como se a gente cozinha mal e depois ralha com os devotos porque não querem comer. Não, cozinha bem. Assim como, mesmo nas melhores famílias espirituais, alguém cozinha mal, então também podemos apresentar a filosofia em forma um pouco tediosa, ou um pouco assim. Então, quem vai pregar deve realmente fazer um esforço de se preparar, de pensar, de tentar falar de uma forma apropriada, interessante, mostrando a relevância da consciência de Krishna, ocupando a plateia, fazendo perguntas, se alguém quer dizer, uma coisa interativa. Dado o fato que tem pessoas que saem da sala, devemos tentar atraí-las com aulas mais interessantes. Nrsinga Devi Dasi de Curitiba. Qual deve ser a posição de nosso movimento em relação às pesquisas de células troncos, ou stem cells? Eu acho que depende. Eu acho que depende do processo de conseguir as células troncos. Se eles conseguem células troncos sem ferir ou matar vida inocente, então podemos negociar. Também quero dizer que na cultura védica, os outros sempre perguntam qual a posição védica, qual a nossa posição, mas tem certos assuntos morais pouco cinzos que tem diferentes posições védicas, porque a cultura védica era uma cultura de pessoas com diferentes pontos de vista, que tinham diferentes posturas em relação a certas coisas de moralidade do mundo. Por exemplo, quando Krishna e Arjuna trouxeram Ashwatthama, que tinha matado os filhos dos Pandavas, dois devotos puros discordaram. Bhima disse macho e Draupadi disse solte-o. Deve soltá-lo. Os dois são devotos puros. Então, o que temos em comum é de não ferir ou matar vida inocente. Krishna Sukha Das. O método de pregação atual é diferente de 20 anos atrás. Como podemos saber se mesmo com todo o avanço da tecnologia e novos métodos de pregação, não perdemos a essência? Num sentido, apresentar a pregação em forma relevante é a essência, num sentido. Quer dizer, temos dois deveres de preservar e adaptar. Se você, um animal, não animal. Vamos dizer, se a gente não conserva a filosofia pura, perdemos consciência de Krishna. Mas se não adaptamos, se não
achamos uma pregação relevante, também a consciência de Krishna vai sumir. Porque com o tempo serão poucos devotos. Isso já aconteceu na história, na Índia, depois de Chaitanya Mahaprabhu. Uma pregação não relevante, ou pelo menos numa linguagem que não parece relevante, também pode ser um grande perigo. Então temos que fazer as duas coisas, conservar e adaptar. Por exemplo, em Chaitanya Charitamrita não existe evidência, do que eu sei, de que quando Chaitanya Mahaprabhu ia a Harinam Sankirtan com os devotos, que os devotos usavam uniformes. Toda a evidência parece indicar que os devotos estavam vestidos como todo mundo na sociedade. Então, a maneira de pregar pode variar em diferentes tempos e circunstâncias. Por exemplo, o Prabhupada sempre queria Harinam Sankirtan, mas na Índia ele parou Harinam Sankirtan porque as pessoas entendiam mal e pensavam que éramos profissionais, que cantávamos para ganhar dinheiro. Então o Prabhupada parou o Kirtan e fazia outras, quer dizer, ele mantinha o Kirtan, mas em outros lugares, assim mesmo. Ana Celi de Curitiba, como a clonagem é vista pela filosofia védica e como interage a alma e a super-alma neste processo. Primeiro que, por exemplo, no Mahabharata, podemos ver muitos nascimentos extraordinários, como Drona. A palavra Drona significa panela, o pote, o vessel. E ele nasceu num pote. E mesmo Duryodhana e seus 99 irmãos nasceram mais ou menos sob condições de laboratório. E Krishna mesmo diz em Mahabharata que não existe uma regra para tudo, porque existem tantas circunstâncias. Então, clonagem, outra vez, o que nós opomos qualquer ato que fere ou mate, uma pessoa inocente, uma vida inocente. Estamos completamente comprometidos a proteger a vida inocente. Agora, sobre clonagem, que não esteja ferindo ou matando vida inocente. Boa pergunta. Eu acho que, obviamente, a filosofia védica, no sentido do Bhagavad Gita, não fala de clonagem, porque não existia. Existia clonagem, mas de outra forma. E parece que a cultura védica dá mais princípios gerais de não matar, de não ferir o inocente, aplicando essa regra a condições sempre diferentes, nova tecnologia. Eu acho que temos que sempre nos basear no princípio geral. E pode ter opiniões diversas entre diferentes bons devotos, por essa causa. E a alma e super-alma, assim como, por exemplo, vocês não têm tanta neve no Brasil, mas tem lugares nos Estados Unidos, Rússia, de muito frio. Então, por exemplo, no inverno, tudo gelo, tudo neve. E parece que nenhuma alma pode viver nessa condição. Mas, o primeiro dia de primavera, um pouco de calor e imediatamente tantos insetos, moscas. De onde vieram as moscas? Onde foram todo o inverno? Então, sempre onde tem condições que, como se diz, permitem, a vida brota. Então, assim mesmo. Sempre onde tem condições, uma alma entra. As almas estão em toda parte, então onde tem condições apropriadas, entra uma alma. E a super-alma está dirigindo isso. A Jaya Devaki, do Rio, o acesso de uma alma condicionada ao serviço devocional depende de quais fatores? Depende da alma condicionada e da presença
de devotos. Então, nosso movimento existe para criar esse acesso. E, obviamente, em última instância, depende da boa vontade de Krishna e da alma, da própria alma. Falamos misericórdia sem causa, mas, na realidade, 3 pontos sobre misericórdia sem causa. Primeiro, que é um termo um pouco redundante, mas enfático, porque a misericórdia já significa sem causa. A ideia de misericórdia é um termo que está em tensão com justiça. Se você entrega justiça, a pessoa pode chorar, mas por favor, misericórdia. Eu sei que segundo a justiça mereço castigo, mas estou pedindo misericórdia além da justiça. Então, a misericórdia significa sem motivo material. É misericórdia. Segundo, o termo misericórdia sem causa não existe exatamente assim em sânscrito. Se nós buscamos no Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, não encontramos o termo misericórdia sem causa em sânscrito assim. Agora, isso não significa que não existe, porque os acharyas usam essa palavra. Mas quando temos um termo que não está diretamente da linguagem das escrituras, temos que definir o termo de tal maneira que a definição esteja nas escrituras. Se você tem um termo que não está nas escrituras e uma definição do termo que não está nas escrituras, você acaba de dançar filosoficamente. Agora, se fosse o caso, como existe um tipo de o que eu chamo hiperpiedade entre certos devotos, e podemos observar essa mesma tendência entre seguidores de Agostinho. Agostinho, o teólogo cristão, como chama ele? De Suíça, Calvin. Essa tendência que, como é possível que eu sou um devoto? Eu não mereço nada, eu mereço nascer como verme no excremento de um não vegetariano, ou algo assim. Eu não mereço nada. Mas na realidade, Krishna diz claramente em Bhagavad Gita que ele reciproca com todo mundo. Se fosse a verdade que você realmente não merece nada e você recebeu tudo, porque outras almas que não merecem nada não recebem nada. Krishna diz claramente em Bhagavad Gita de que eu sou igual com todos. Então, como é possível que Krishna não seja igual quando ele fala abertamente que ele é igual? E que ele reciproca, Jejatamam prapadyante, samoham sarvabhuteshu. Então, Krishna dá misericórdia sem causa, no sentido que misericórdia é completamente livre. Ele sempre dá mais do que merecemos, mas ele dá toda a alma mais do que merece. E Krishna diz também no capítulo 6 de Bhagavad Gita que uma pessoa se torna devoto devido a atividades em vidas passadas. Isso não significa que Krishna dá só justiça. Krishna não merece nenhum crédito. É tudo o meu crédito porque eu mereço isso e por isso Krishna me deu o que mereço. Não. Krishna é muito misericordioso, mas ele é igual com todos. Então você deve ter algum mérito. Até Prabhupada falava isso sempre. Gupta Singh de novo. O senhor poderia falar um pouco sobre a relação do Tattva Sandarbha de Jiva Goswami e o Sudha Nyaya de... Não posso porque não li todos esses livros. Então, desculpe, Gupta Singh. Jayadvaita Das. Já que sentimos prazer praticando Bhakti Yoga, como neutralizar a propensão de servir visando desfrutar de Krishna? Praticando Bhakti Yoga e desenvolvendo um nível saudável de autoconhecimento. Temos que viver no mundo real e temos que ter maturidade, honestidade, coragem suficientes como para olhar seriamente dentro de nós e ver o que estamos fazendo.
Outras perguntas. No stream. Deixa eu ver se consigo ler esse. Já fizemos essas perguntas. Acho que a Kadamba já mandou. Sim, sim. Outra pergunta aqui. A particularidade de pesquisas recentes como clonagem, células-troncos, não surge uma necessidade de se construir uma bioética Vaishnava? O senhor sabe se existem devotos realizando esse trabalho nos dias atuais? Não sei, eu acho que é uma boa ideia. E não sei se alguém está fazendo isso. E eu acho que haveria diferentes opiniões, porque, como disse, acho que não estou, digamos, completamente seguro de que haja uma posição só compatível com a nossa filosofia nesses assuntos específicos. Jayadvaita, do Rio, ou pelo menos a máquina de Jayadvaita, como transformar os conceitos modernos de yoga em real realização de yoga usando a prática do Hatha Yoga como meio de pregação. Bom, eu acho que quem ensina Hatha Yoga, quem fala de Hatha Yoga, deve ser um devoto sincero e com certa realização. E Krishna diz em Bhagavad Gita, Jat Karosi, tudo que você faça, Tat Kuru Samararpanam, faça para mim. Então, se você ama Krishna, seu amor será contagioso. E claro que podemos citar escrituras como Bhagavad Gita e mostrar de que a yoga, em última instância, se dirige a Krishna, que a meta final de yoga é Krishna. Explicar por que é assim. Tá? Eu acho que já ganhei meu salário. Já estamos fazendo quase 1h30. Então, se não existem mais perguntas, talvez vamos encerrar aqui. Então, agradeço a todo mundo e foi realmente um prazer para mim poder conversar um pouco com vocês. Espero que no futuro próximo podemos outra vez ter essa associação. Fala um pouco com o Rio, por qual meio? Então, vou encerrar aqui. Obrigado a todos. Espero que todo mundo esteja muito feliz na consciência de Krishna. Pessoalmente, estou feliz. E até logo!